Nós chegamos então ao nosso último dia da série Workaholics, o trabalho, a fé e as demandas do consumo, do sucesso, da realização e do propósito. Hoje a nossa conversa é a respeito do propósito. Eu confesso, eu estou muito contente com essa série. Tem mexido muito comigo, com a minha dinâmica de trabalho, muitas reflexões que eu não havia feito antes de pensar essa série, de trazer para nós essas reflexões. E eu estou na expectativa de que está mexendo com vocês também, e de que está sendo bom, está sendo produtivo, e mais especial, que você tenha compreendido o direcionamento de Deus para a sua vida. Nós passamos por alguns temas bem importantes, que nem sempre nós gostamos de tratar, como por exemplo o consumo ou o consumismo, como por exemplo falar a respeito disso, muitas vezes é como colocar um espelho diante de nós, estando nós nus e olhando para lá e falando, acho que eu não estou gostando muito bem de quem eu vejo, né? Ou seja, falar dessa questão do consumismo para nós, que tem afetado muito, e da forma como nós falamos, pode ter gerado um incômodo. E nós falamos assim, eu achei um pouco difícil, vamos para o próximo domingo logo, né? E aí nós chegamos aqui no segundo domingo e falamos do sucesso e como nós muitas vezes estamos buscando realizar o sucesso, e vamos meditar um pouco sobre como a palavra trata a respeito disso. E falamos, não é muito bem como eu estou lidando também, e talvez gerou em você também algum incômodo sobre como lidar com o sucesso, como você tem buscado esse sucesso e o que a palavra orienta a respeito disso. E na semana passada nós falamos de realização, que tem mais a ver com essa questão do legado, qual é a obra da nossa vida, e para aqueles que são mais perfeccionistas, talvez encontrou nessa pregação do domingo passado um pouco de descanso, né? As pessoas que estão buscando realizar algo que seja bonito, bom, relevante com a sua vida, né? Mas no dia a dia não consegue realizar. E quantas vezes nós nos encontramos assim, nos abatemos, entramos num desânimo na nossa vida, porque aquilo que nós sabemos que é certo, sabemos que nós nascemos para isso, e começamos a nos dedicar e nós não estamos alcançando, já faz alguns anos que nós nos dedicamos e não estamos vendo a realização chegando. Se você não pôde ver nenhuma dessas pregações, você pode procurar o nosso canal do YouTube, Comunidade Jardim Paulista. Lá no YouTube você vai ver as pregações. Eu recomendo que você faça isso, porque realmente nós temos poucas oportunidades de pensar o trabalho a partir da perspectiva bíblica nos tempos atuais. Então, realmente vale a pena você fazer isso. E hoje nós vamos conversar então sobre a questão do propósito, né? Do propósito da minha vida, do propósito do que eu faço, do propósito do meu trabalho. Qual é, afinal, o propósito? Por que eu levanto cedo? Por que eu vou fazer as coisas que eu tenho vontade? Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou empreender? Por que eu vou ter negociações ao longo do dia? Qual é o propósito de tudo isso? E eu quero lembrar já que quando nós falamos um pouquinho sobre propósitos, muitas vezes o olhar que eu percebo das pessoas é com a identificação de uma interrogação, né? Assim, por que afinal? Né? Por que eu trabalho? Por que eu faço todas as coisas? E a gente vê por quê? Porque nem sempre a gente pensa a respeito, e quando nós já nos vemos pensando a respeito de propósito, a gente não chegou em muitas respostas, talvez muito interessantes, e falamos então assim, segue o barco, né? Deixa isso aqui para outra hora, vamos seguir em frente com a vida. Eu quero hoje tentar responder essa pergunta para você. Qual o propósito de tudo isso? Qual o propósito do meu trabalho? Qual o propósito de eu viver? Para quê? Por quê? Eu não sei se isso te incomoda muito, mas eu sei que, humanamente falando, existem momentos da vida que nós nos perguntamos. E nem sempre nós saímos satisfeitos com essa resposta. Quero ler então o nosso texto base. Nós estamos refletindo a série toda sobre o texto da tentação de Jesus no deserto. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele passou por um batismo, onde João Batista o batizou,
E assim que terminou o batismo, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. E aí então, esse é o texto que narra o que aconteceu. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quero já destacar a primeira questão aqui. Ele foi levado pelo Espírito de Deus, para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Existe algum propósito na ação do Espírito de levar Jesus para o deserto? Isso tem a ver com você também. Por que que você é conduzido muitas vezes por situações de tentação, de questionar a sua vida? E muito do propósito nós vamos perceber para a nossa vida. Nós vamos identificar diante dessas tentações. Mas vamos adiante. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Como descobrir seu propósito? Algumas edições atrás, a revista Vida Simples trouxe esse tema: descubra o seu propósito. É uma revista interessante, lida especialmente por uma faixa etária dos 20 até os 40 anos mais ou menos, o público maior dessa revista, de pessoas que estão tentando lidar melhor com as demandas, com a vida, com as pressões. O próprio título da revista, Vida Simples, atrai muitas pessoas dos dias atuais que querem simplificar as coisas, querem dar conta de viver. Então, muitas das suas reportagens ou das suas matérias vêm com esse propósito de auxiliar as pessoas, dar alguma ajuda nos temas que são chaves para você equilibrar a sua vida. E nessa edição, o tema foi descubra o seu propósito, e a escritora, assim como na semana passada eu a citei, a Débora Zanelato, ela coloca a seguinte frase na matéria de capa da revista: para colocar nossos dons e talentos no mundo com mais significado, ou seja, com propósito, é preciso olhar para dentro com coragem, a fim de descobrir a nossa verdadeira essência. E talvez você já fez esse caminho, talvez você tenha feito esse caminho de encontrar propósito para você, olhando para dentro de si, olhando para os seus dons, seus talentos, olhando para o que você gosta, o que você não gosta, e tenta a partir disso formar mais ou menos a sua linha, ou para onde você deve ir, com que você deve se envolver e com quais pessoas você deve também conviver. Mas eu percebo que esse é mais ou menos o ensino atual da nossa sociedade para nós, que nós vamos encontrar propósito simplesmente ao olhar para dentro de nós e encontrar algumas respostas. E vejam que, na verdade, muitas vezes é ocultado, é deixado de lado, e que essa autora americana, a Flannery O'Connor, muito lida, especialmente por conta dos seus contos, em torno de 32, ela vai dizer a respeito desse olhar para dentro de si. Conhecer a si mesmo é, acima de tudo, conhecer a própria carência. É pautar-se pela verdade e não o contrário. Esse caminho de nós olharmos para dentro de nós para encontrarmos propósito, ele tem uma grande limitação.
Porque, na verdade, quando nós olhamos com sinceridade e verdade para dentro de nós vamos encontrar, sim, alguns gostos, né, alguns desejos, alguns dons, mas nós também encontramos um abismo dentro de nós, uma carência enorme, uma série de inquietações, de incertezas, de dúvidas, né, um monte de angústias, de frustrações. E é por isso que muitas vezes nós desistimos desse caminho de encontrar o propósito, porque quando nós olhamos para dentro, nós falamos assim, cara, eu até tenho umas coisas legais, mas tem tanta coisa ruim aqui, eu não consigo conviver comigo mesmo, eu não consigo ficar em silêncio comigo mesmo, porque eu sou tão chato. Quem nunca teve aquela impressão de estar sendo chato para alguém que está ao seu lado algumas horas, e você fala assim, eu estou sendo muito chato, né? E a pessoa fala assim, não, tá tudo bem. E na verdade está tudo bem para a pessoa mesmo, não está bem para você, porque você passou um monte de pensamentos na sua cabeça, enquanto a pessoa estava ali, e que se você tivesse falado tudo, certamente a pessoa falaria assim, não, realmente você está muito chato hoje, né? Muito chato. Mas a gente guarda, e só nós percebemos essas coisas estranhas, ruins, que nós não gostamos em nós. Por isso esse caminho que é proposto para nós de encontrar propósitos, né, da nossa vida, do nosso trabalho dentro de nós, é um caminho completamente incerto, e o que pode nos levar para uma frustração e uma não resposta a respeito do propósito. Ainda, se olharmos para dentro de nós em busca de propósito, é bem grande a chance de nós nos decepcionarmos, né, e queremos abandonar qualquer preocupação como essa. E olha o que o texto registrado das palavras de Jesus, em Marcos 7, vai falar a respeito disso. E dizia o que Jesus estava falando com os discípulos, e eles estavam diante de outros também que estavam condenando-os, porque eles haviam pegado alimento num sábado de uma colheita. E aí eles estavam falando, não pode trabalhar no sábado. E agora vocês comeram isso e vocês estão se tornando impuros. Porque vocês estão comendo algo que não deveria, no dia que não deveria, que é o sábado. E aí Jesus diz o seguinte, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Imagine então você buscando propósito para a sua vida, numa incursão para encontrá-los, ou encontrar o propósito, e você se depara não só com as coisas boas que você tem, com seus desejos bons, mas você começa a encontrar esse monte de coisas. Como é que você vai lidar com tudo isso? Como é que você vai conseguir organizar o propósito para a sua vida? É o que as pessoas não têm respondido na nossa sociedade. É o que, por exemplo, na revista Vida Simples, nós não encontramos. Quando nós vemos a reportagem, não há para nós uma orientação de que nós vamos encontrar nessa busca interior uma série de coisas que nós temos vergonha de encontrar em nós. E aí? Eu paro então o propósito? Essa é a má notícia que está diante de todos nós. Esse é o ser humano, na verdade, que nós encontramos em nós. E sabe quem sabe disso? O diabo. Na tentação de Jesus, o diabo em todas as vezes tentou fazer Jesus olhar para si mesmo, para os seus desejos, para o seu interior. Esse é o caminho que nós poderíamos dizer, é o caminho satânico, né, para o ser humano. Você tentar encontrar propósitos em você mesmo. Esse é o caminho do diabo, esse é o caminho da tentação. Você tentar definir sua vida olhando para quem está dentro de você, olhando para você e tentando disfarçar que você não tem uma série, um grande abismo dentro de você. E muitas vezes nós caímos nisso.
Quantas vezes você já caiu nessa questão? De tentar responder a sua vida por quem você é. Essa é a grande má notícia a respeito do tema propósitos. Agora, existe uma boa notícia. Jesus venceu as tentações. Embora o diabo tentou conduzi-lo para olhar para dentro de si, para saber o que ele deveria fazer e por que ele deveria fazer, Jesus venceu as tentações. E como foi isso? Jesus, em todas as respostas, ele baseou-as em Deus, revelando nas Escrituras qual era a vontade de Deus. Não olhou para si mesmo, e na primeira tentação ele diz o seguinte, quando ele falou, por que você não transforma pedra em pão? Ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Na segunda tentação, ele responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E na terceira tentação, ele respondeu, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus, sendo Jesus, com todo o entendimento e compreensão que ele tinha, já para iniciar o seu ministério, diante da tentação de encontrar propósitos e realizar as coisas a partir dele, ele não aceitou o caminho e disse, não, Deus, o meu Pai, Deus afirma as coisas através da sua Escritura da seguinte forma. E é por isso que eu me baseio nisso. Tentado pela segunda vez, ele disse, não, nas Escrituras Sagradas, onde meu Pai se revelou, ele diz que é assim que deve ser. E ele então nega o caminho proposto de encontrar em si mesmo e diz, ok, nas Escrituras eu vou seguir. O que meu Pai diz é o que define o que é. E na terceira, a mesma coisa. Mas nós não queremos ser definidos pela palavra, pela Bíblia. Especialmente quando ela contraria os nossos pensamentos, a gente diz, eu não quero saber. Jesus é admirado por quase todos os seres humanos, mesmo aqueles que não o seguem, como alguém que foi extraordinário. Ele seguiu as instruções das Escrituras e a vontade de Deus. Mas nós, que nos achamos um pouco superiores a Ele, que falamos assim, olha, eu sei cuidar da minha vida, não olho para Deus para definir o propósito da minha existência. Eu quero dizer para vocês que todos nós estamos diante de um grande perigo. Construir a nossa vida pelo que nós achamos e não pela forma como Deus a define. Falta-nos humildade. Falta-nos compreensão do tamanho de Deus. Falta-nos ser quebrados. E muitas vezes Deus tem permitido que nós nos quebremos, que quebramos a cara com as nossas escolhas, nos permitindo diversas coisas porque nós não queremos a definição que vem dele. A boa notícia é que Jesus venceu as tentações. O último domingo que eu uso isso aqui, viu? Dá um jeito nisso. Obrigado. Mas Jesus venceu a tentação, cumpriu o seu propósito de vida. E no seu propósito de vida, Ele abriu para nós o caminho, para nós estarmos em Deus. E louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele cumpriu o propósito e venceu a tentação. Porque agora nós temos a oportunidade de, estando nele, vencermos também as tentações que vêm sobre nós. Ainda, nós temos aquilo que nós compreendemos em Jesus ser, então, o nosso propósito. Qual o propósito da sua existência? Jesus veio e realizou uma obra extraordinária de salvação.
E quando Ele nos salva, Ele nos dá a vida eterna. E essa vida eterna não é algo que começa quando nós morrermos aqui, mas que já começou. Ou seja, quando Ele nos oferece, quando Ele nos dá de presente a vida eterna e ela passa a habitar em nós, e nós passamos e temos um início na vida eterna, nós passamos a viver com um propósito, onde esse propósito está definido exatamente no que é a vida eterna. E Jesus, na oração que ele faz ao Pai, antes dele ir para a semana de sacrifício lá em Jerusalém, ele diz assim, ele define a vida eterna. A vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está definindo o que é a vida eterna, e Ele está definindo o que nós, que recebemos a vida eterna, devemos entender como o propósito para a nossa existência. O propósito para mim e para você é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Onde, em tudo que você fizer, você precisa compreender que o propósito da sua existência é conhecer a Deus. E eu preciso te dizer que esse conhecer não é ter informações a respeito de Deus, mas é experimentar, é tornar Deus parte de quem você é algo que impregna a sua vida, em tudo que você faz, no seu trabalho, naquilo que você tem empenhado, que seja a obra da sua existência. O propósito de você fazer tudo é conhecer a Deus, de forma que se você tem feito as coisas sem a presença de Deus, sem que Ele esteja com você, sem que você o ouça, sem que Ele te desafie, sem que você o siga, você não está vivendo o seu propósito de existir. Mas você deve viver o seu propósito em tudo, fazendo para conhecer a Deus, para desfrutar de quem Ele é, e Ele se revelará a você de diversas formas, com diversos caminhos, com várias facetas, de formas diferentes, porque é assim que você vai viver de uma forma a ter contentamento em tudo que você fizer. Eu já disse isso aqui em uma outra pregação, e como agora ainda faz mais sentido, quando em outubro do ano passado eu estava chateado com uma série de coisas e não conseguindo viver e exercitar meu ministério de forma saudável, e olhando para o desafio que é começar uma igreja na região da Avenida Paulista. Senhor, é a maior obra que o Senhor colocou nas minhas mãos, como isso é grande, como é desafiador. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer as coisas. E à medida que eu ia fazendo isso, ia cansando, me frustrando, dizendo: não está acontecendo, não está como eu gostaria, não está como planejado. E aí o Senhor me chama, e o ensino dele para o meu coração é: Marcelo, eu te chamei para uma amizade comigo, e não para um desafio missionário. Eu te chamei para ser meu amigo. E como hoje eu olho, por exemplo, refletindo sobre isso, como faz sentido. O propósito do que eu faço não é realizar algo visível aos seres humanos, mas o propósito é desfrutar da presença e companhia e ensino de Deus. Que cada vez mais eu me torne parecido com Ele, de forma que o seu trabalho é aquela desculpa: vamos tomar um cafezinho com Deus. Entende? Olhe para aquilo que você faz e você trabalha. Como é possível você pensar perfeição do que você faz? E essa perfeição é Deus. E à medida que você pode olhar para o seu trabalho e experimentar e conhecer a Deus nele, você desfrutar disso. No meu caso, é mais fácil falar do que eu faço. É olhar: Senhor, é a tua igreja, como é melhor que a sua igreja seja? O que o Senhor tem a dizer a respeito dela para mim? Onde eu posso descobrir melhor o Senhor aqui? Senhor, como é que faz isso? E naquilo que você desenvolve o seu propósito de vida, de trabalho, é então conhecer a Deus e a Jesus Cristo, o que você faz. Por que você acorda cedo? Por que você deveria ter ânimo todos os dias ao acordar para fazer alguma coisa? Porque você vai descobrir mais a respeito de um Deus que nós não conseguimos enquadrar, colocar numa caixa, num conceito. Porque nós precisamos de a vida eterna, ou seja, uma vida sem fim, para nós conhecermos a Ele. Porque Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, tão majestoso, tão extraordinário,
que 1 ano só na companhia dele não é suficiente. A sua vida inteira na terra não é suficiente, mas você precisa da eternidade para isso. Você precisa descobri-lo ao longo da sua jornada eterna. Tamanho o Deus que nós seguimos. O Deus que veio ao nosso encontro. O Deus que nos salvou. Quanto você tem descoberto Deus, o que você faz? No seu trabalho. Em tudo. Se você pegar, por exemplo, pessoas da matemática e começam a calcular, né, as partes do universo, do espaço, da terra, do mar, eles começam a se encantar com as perfeições geométricas, matemáticas de tudo isso. Pega a área da música e começa a encontrar ali a lógica em tudo que está em volta das harmonias, dos sons, de onde sai som, de como você consegue extrair, combinar. E a gente poderia ficar falando de todas as profissões e ver que, na verdade, Deus criou tudo. E à medida que a gente se envolve com tudo, o propósito só pode ser descobrir mais a respeito dele. E sabe o que tem mais extraordinário? Que à medida que nós o conhecemos, nós somos edificados. Nós somos melhorados. Nós somos cuidados. Nós somos abençoados. Comece a conhecer mais a Deus. E deixe o seu coração se alegrar com cada novidade que você conhece dele, que você descobre dele. Se está na tristeza, descubra Deus na tristeza. Como ele pode ser engraçado em meio à tristeza. Se está na angústia, na depressão, tente conhecer a Deus nessa situação. E às vezes nós queremos evitar essas nuances da vida. Nós queremos viver num platô, né? Ou pelo menos uma ascensão, onde a gente começa emocionalmente infantis e a gente vai crescendo, 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 e o céu é o limite. E Deus nunca permitiu que nenhum dos seus filhos vivesse dessa forma. Por quê? Porque nós precisamos conhecer. Esse é o propósito da nossa existência, conhecer a Deus. E não dá para conhecer a Deus sendo 100% do tempo feliz. Você não vai perceber uma série de nuances, facetas de Deus, sendo o tempo todo feliz. Você precisa conhecer a Deus na tristeza, na angústia. Você precisa conhecer a Deus em toda e qualquer situação que chegar até você. Esse é o propósito de nós vivermos. Faz sentido isso para você? A palavra consegue responder a você quando pergunta qual o propósito de eu viver, de eu existir? O seu propósito é conhecer a Deus e descobrir o quanto isso vai ferver dentro de você para uma vida extraordinária, para uma vida boa, maravilhosa. Mesmo que você oscile entre alegria, felicidade, dor e prazer. Assim, para nós refletirmos e praticarmos, vira a chave, sabe? Vira a chavinha, liga o motor. O seu propósito de vida é conhecer, experimentar a Deus em tudo que você faz. Tudo que você faz. Vire a chave. Chega. Entenda que quando você acorda, você não tem controle das externalidades sobre como vai ser o seu dia. Mas à medida que as coisas cheguem até você, fale, e aí Deus, como eu posso te conhecer nisso? Como é que nós podemos lidar com isso juntos? Como é que eu lido com essas questões ao seu lado? O que o Senhor tem a me dizer hoje? Me mostre esse desafio que eu tenho hoje. E em segundo, comece a descobrir a Deus no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas várias atividades. Esse é o propósito da sua vida. Se você puder, nem sempre nós temos muitas pessoas organizadas, didáticas, mas faça um diário do que você conheceu de Deus no seu dia. Ao terminar o dia, se você gosta e consegue fazer isso, termine o dia escrevendo um diário. O que eu soube mais de Deus hoje? Comece a descrever. E veja na sua jornada como isso é extraordinário. Para isso que nós existimos. E eu quero dizer para você, conhecer a Deus não é um caminho monótono, mas é um caminho extraordinário. Não caia na besteira de falar, é muito simples essa resposta.
Porque na verdade ela é simples para nós entendermos, mas ela é sensacional à medida que nós vivemos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos felizes porque nós estamos encerrando uma série super importante para nós sobre trabalho, sobre a fé, sobre essas demandas que estão diante de nós. E hoje, Senhor, nós falamos sobre o propósito. Por quê? Por que fazemos o que fazemos? Por que sentimos que devemos fazer o que fazemos? E Pai, nos parece muito claro que a Tua Palavra nos instrui que o propósito é conhecer a Ti. Nos faça descansar nessa verdade, Pai. E que o nosso coração Te busque. Que nós tenhamos diante de nós essas portas abertas para nós conhecermos a Ti. Mostre-se a nós, Senhor, e o nosso coração estará satisfeito. Assim como Filipe falou a Ti, Jesus, naquele dia, mostre-nos o Pai e nós estaremos satisfeitos. Hoje nós também te dizemos isso, Senhor. Mostre-se a nós e nós ficaremos satisfeitos. É experimentar o Senhor, é viver contigo, conhecer o Senhor, que nos fará pessoas satisfeitas em tudo que nós fizemos. Enraize isso no nosso coração, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.